Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Olá, no Prosa Diocesana de hoje eu tenho o prazer de receber as coordenações da CPT e do CIMI. Eles estarão falando para nós aqui do trabalho que promovem e também daquilo que foi a COP30 na visão específica de cada organismo. Mas antes, eu gostaria de convidar você para que juntos pudéssemos ler o Evangelho deste domingo, que é lá do livro de Mateus, capítulo 24, do versículo de 37 a 42. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam. Homens e mulheres casavam-se até o dia em que Noé entrou na arca. E nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, e um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Vigiai, portanto, pois não sabeis em que dia virá o Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós iremos para o nosso intervalo e voltamos já. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. A comunidade terapêutica Arco-Íris nasceu em 1995 com o objetivo de ajudar e propor uma forma de recuperação de jovens acima de 18 anos e adultos até 65 anos que estão na dependência química do álcool e outras drogas. Sendo uma iniciativa exclusiva da Diocese de Rio Branco, traz princípios que ajudam na transformação e na interiorização para o autoconhecimento e expressão dos valores que levam a amar a Deus e ao próximo, através da mudança de atitude e sobriedade. A comunidade terapêutica atua nas raízes toxicomania e simultaneamente na reestruturação da personalidade, mediante o aprendizado de um novo estilo de vida na família, enfatizando a responsabilidade, o respeito e a honestidade. Oferecemos recuperação para dependentes de álcool e outras drogas, apoio e acompanhamento aos familiares, reinclusão familiar e prevenção à recaída, além de ajudar na elevação da autoestima e da reinserção social como um projeto de vida. Temos a missão de acolher, aliviar a dor e o sofrimento, cuidando, recuperando e resgatando a saúde e a dignidade do dependente químico que está no processo de exclusão social. Nossa visão está em proporcionar um estilo de vida saudável, promovendo a qualidade de vida. Nosso valor é não permitir que alguém saia de coração vazio. Venha conhecer esta comunidade que ajuda centenas de pessoas todos os anos a voltar a sorrir e ter esperança de dias melhores. Arco-Íris, para um novo homem. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor.
os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. No programa de hoje eu recebo a CPT e o CIMI, que são dois organismos da nossa igreja particular. Pela CPT está aqui hoje a coordenação colegiada, a Darlene e o Cosme, sejam muito bem-vindos. E pelo CIMI, a Sandra e a irmã Lourdes, que compõem também esse belo trabalho. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao programa Prosa Diocesana. Fique à vontade, Sandra e Cosme. Bom dia, nós somos aqui da Comissão Pastoral da Terra. A gente veio prosear nesse momento, falar um pouco da nossa missão, o que a CPT faz, nossos sonhos, né? Como que nós vivenciamos nossa fé, né? A música dizia, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Então, como que a gente conduz nosso trabalho na Comissão Pastoral da Terra? É um prazer estar aqui com vocês. Amém. Irmã Lourdes, quantos anos de CIMI? 15 anos. 15 anos. Mas já está há muitos anos também nessa caminhada aí como religiosa, né? Sim, tem 15 anos que eu estou trabalhando diretamente com os povos indígenas. Estive em Mato Grosso, em Rondônia e o Acre. A senhora pertence a qual congregação, irmã? Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, de Santa Paulina, que teve o seu milagre para a canonização, uma criança aqui do estado do Acre. Que legal. Seja muito bem-vinda. Cosme, vocês hoje estão nessa coordenação ampliada, colegiada, você e a Sandra. Mas quantas pessoas compõem a CPT hoje, na Diocese de Rio Branco? Olha, a gente tem a coordenação colegiada, né, no caso eu, Darlene e a Cária, que fica em Rio Branco, né? Mas hoje a gente compõe 7 pessoas, né? É uma equipe de 7 pessoas, né? Que faz esse trabalho educativo e transformador junto aos povos da terra e os pobres de Deus, como a gente chama. E a CPT está sempre ouvindo os clamores que vêm dos campos e floresta, né? E a gente está nessa luta do dia a dia, buscando junto às comunidades, principalmente aquelas mais distantes que sofrem os impactos do agronegócio, né, da grilagem de terra. E a CPT está lá junto às comunidades para dizer, nós estamos aqui, nós vamos buscar o direito de vocês, que é garantido por lei, muitas vezes não chega, mas é garantido por lei. Então nós estamos junto a essas comunidades para que elas possam também ter os seus espaços e a sua sobrevivência, que é a terra. Correto. Darlene, são 50 anos de CPT, é isso mesmo? A gente sempre brinca que a CPT é uma jovem senhora de 50 anos, agora em junho ela fez. E no nosso congresso a gente também celebrou os 50 anos da CPT, que foi em São Luís do Maranhão, né? Então são 50 anos que a gente está em todo o território brasileiro, né? Junto com as comunidades rurais, nos seringais, nas ocupações, nos acampamentos, né? Nos projetos de assentamento, desenvolvendo a nossa missão. Foi uma inspiração
motivada por Dom Moacir? Então, o Dom Moacir foi o primeiro presidente da CPT nacional. Então, quando a CPT nacional nasce, o bispo, que era da Diocese de Rio Branco, que anteriormente era Prelazia do Acre e Purus, era Dom Moacir. Então, no mesmo instante que é criado em nível nacional, ele também traz a criação para Rio Branco, né? Para o estado do Acre. Que legal, que bonito. Ô, Sandra, hoje, diferentemente da CPT, o CIMI, ele tem em torno de 53 anos de caminhada na diocese. Mas começou lá com Dom Giocondo, né? 53 anos a nível nacional. A nível e na nacional. Diocese de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, 50 anos. 50 Celebramos anos também. esse ano. Então vocês começaram praticamente no mesmo momento. Eu posso dizer que a CPT e o CIMI estão sempre ali colados. Sim. Sempre juntos, defendendo as mesmas causas, né? E hoje essa coordenação na Diocese de Rio Branco, em torno de quantas pessoas? Olha, a coordenação colegiada ela é composta por 3 pessoas, no caso, eu enquanto estatutária, e temos o Oscar e o Carlos. O Oscar também mora aqui em Rio Branco e o Carlos na equipe de Feijó. A gente tem a equipe no município de Feijó e Cruzeiro do Sul. Então, ao todo, nós estamos em 8 missionários. A gente cobre o Acre e parte do sul do Amazonas. Quais os municípios do sul do Amazonas que vocês estão ali presentes também? Boca do Acre, que Boca é do assistida a Acre. partir daqui, de Rio Branco, né? Aí temos Ipixuna, Que é no Juruá. no Juruá, que é coberto, está atendido pela equipe de Feijó e Cruzeiro do Sul. Temos o município de Envira e o município de Erunepé. Guajará não entra nessa... Guajará, o grupo, a equipe de Cruzeiro do Sul faz visitas lá, mas já é uma coisa assim mais tranquila, até porque já fica muito próximo, a gente já coloca como equipe de Cruzeiro do Sul realmente, que atua lá. Porque fica bem próximo, mais próximo lá, né? Muito bem. Irmã Lourdes, é um desafio muito grande, creio eu, tanto para a CPT como para o CIMI ser uma voz que precisa estar sempre ecoando diante dos problemas que envolvem a terra e os indígenas também. Hoje, como que tem atuado essa parceria entre a CPT e o CIMI? Bem, a CPT tem um serviço mais direcionado aos colonos, não é isso? E o CIMI está mais direcionado aos povos indígenas. A parceria dá-se porque ambos, como uma ação da igreja, estão juntos na defesa da vida, não é? Mas são trabalhos assim diferenciados. Agora, é claro que estamos juntos na defesa. Então, quando há certos conflitos da CPT, o CIMI também se faz presente. A mesma coisa quando há conflitos com os povos indígenas, a CPT também está presente. Então, é um trabalho conjunto, sabendo que um está mais focado aos povos originários, né? Nas aldeias, principalmente, e a CPT no campo, né? Na agressão que hoje o campo vive, que não é pequeno. Tem a macro agora, acho que a CPT vai falar um pouco da macro, Sim, né? sim. Toda essa agressão que está acontecendo nessa região nossa da Amazônia. Muito bem. Ô Cosme, no caso vocês pertencem ao Regional Noroeste, né? Que inclui o estado do Acre e Rondônia. As irmãs citaram que também tem alguns municípios do Amazonas. Como que é esse mapa do regional para que as pessoas entendam da atuação da CPT? Olha, a CPT ela tem essa abrangência, né, das comunidades, principalmente dos municípios. Por acaso, o Regional Acre, ela também atende Boca do Acre e Pauinim. Pauinim também. Pauinim também, porque até pela distância do regional para cá, se fosse para ser atendido por Manaus, seria Olávia, muito distante. É muito distante. Então, também por essa questão da diocese, a CPT acompanha Boca do Acre e Pauinim. Principalmente em Boca do Acre,
é onde está ali o estupim dos conflitos, onde está o avanço do desmatamento, está ali a soja está chegando, né? Tem a questão da macro, vem tudo se funilando, porque tem muita terra pública. Como existe muita terra pública, a gente chama terra de ninguém. Chega lá aqueles que tem, que sabem como chegar. E isso, a CPT chega também junto às comunidades, os ribeirinhos, os extrativistas, os agricultores, os acampados, né, dos projetos de assentamento, que são pouco, mas existe. Então a CPT está ali para fazer esse trabalho de organizar, de mobilizar, né, de buscar o direito junto a essas comunidades. Então, a CPT faz tem esse mapa, além do Acre, também essa mão ainda pegando a ponta do Abonã, né, que fica Lábrea, sul de Lábrea. Que no caso é a prelazia de Lábrea ali, né? Que a CPT também atua no sul de Lábrea, que fica na divisa com Boca do Acre. Muito bem. Onde está a maioria dos conflitos. Sandra, Darlene, acompanhar esses conflitos é difícil, né? Muito difícil. As experiências que a CPT tem como organismo, como que vocês procuram? Qual a dinâmica que vocês dão para tentar, muitas vezes, resolver esses conflitos ali? Então, a gente trabalha de várias formas o conflito. A maioria dos conflitos, eles chegam até nós. É um pedido de socorro das comunidades. Às vezes as paróquias, às vezes a liderança, às vezes por jornal, elas chegam. E a gente busca ampliar essa discussão, que seja com o CIMI, com os poderes públicos. Dependendo do tipo de conflito, a gente encaminha da melhor maneira. Se tem que fazer um boletim de ocorrência, se tem que ir no Ministério Público. E as violências que chegam até nós são violências pesadas. Porque no mesmo instante que tem violência para as comunidades, nós temos violência para com a equipe, né? Como a CPT e o CIMI vivem, né? Então, a gente vive, o Cosmo dizia, um estupim, né? Então, além da gente vivenciar esses conflitos, a gente também tem que dar resposta para eles. Muito bem. Sandra, a criação do CIMI na Diocese de Rio Branco, na época prelazia da Diocese de Rio Branco, foi uma necessidade da CNBB aqui. Sim. É isso mesmo? Sim. E assim como foi a nível nacional, né, que a partir de Brasília começou se ramificar essa necessidade, e aí o CIMI começou a ampliar uma forma diferente dentro da igreja de fazer missão, que é realmente a luta pelo direito dos povos indígenas. E nesse momento, as dioceses talvez do norte são as que começam primeiro, ou tivemos assim, no caso, todo o Brasil tendo uma presença ao mesmo tempo? Olha, como a gente caminha, foi uma presença praticamente de forma igual. Vamos dizer, a nível nacional em 72, aí em 73 nós tivemos, acho que o regional Mato Grosso, e aí o Acre Sul do Amazonas deve ter sido em 75, e já foi tudo na mesma balança, no mesmo tempo. Justamente devido a essa dificuldade, devido a essa questão da perseguição realmente aos povos indígenas. E é nesse ponto que eu quero tocar com a irmã Lourdes. A senhora comentava muito bem dessa relação e dessa missão que existe com os povos indígenas. O papel do CIMI hoje, irmã, é ser uma voz sempre atenta a esses conflitos e necessidades que os povos enfrentam, né? Nós podemos dizer que houve um avanço, porque quando o CIMI começa, que ele inicia em plena ditadura militar, praticamente a igreja era a voz dos povos indígenas, que foram realmente massacrados. Houve um grande genocídio na época. Hoje a gente pode dizer que os indígenas já têm sua autonomia, eles já falam em nome próprio. Correto. Então, hoje, a atuação do CIMI hoje está junto
porque os problemas continuam, né? Mas já há uma maneira de trabalhar bem diferenciada. Então, eles já falam e dizem alto bom som que não querem ninguém falando no nome deles. Isso é de fato de direito. Isso tem muito a ver com o CIMI, porque se tem algo que o CIMI prima, é a questão da autonomia dos povos. E isso o CIMI leva muito a sério, né? E a gente percebe que esse caminhar dos povos indígenas, que passa muito pelo CIMI, porque foi exatamente no momento onde os indígenas eram massacrados e não podiam dizer que era indígena, não podiam falar a sua língua materna, isso até a nível mesmo de decreto, em 32 ou 35, uma coisa assim, porque havia todo um trabalho de fato para fazer com que os povos indígenas se tornassem, deixassem de ser indígena para ficar nessa sociedade nossa, como a CPI e depois a FUNAI colocava, né? Então, nesse momento, de fato, quem esteve muito próximo aos povos indígenas, para que eles pudessem adquirir sua autonomia como povos originários, como povos indígenas, passou muito pelo CIMI, passou muito pela CNBB, pela Igreja Católica. Muito bem. Iremos para o nosso intervalo e voltamos já. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. A comunidade terapêutica Arco-Íris nasceu em 1995 com o objetivo de ajudar e propor uma forma de recuperação de jovens acima de 18 anos e adultos até 65 anos que estão na dependência química do álcool e outras drogas. Sendo uma iniciativa exclusiva da Diocese de Rio Branco, traz princípios que ajudam na transformação e na interiorização para o autoconhecimento e expressão dos valores que levam a amar a Deus e ao próximo, através da mudança de atitude e sobriedade. A comunidade terapêutica atua nas raízes toxicomania e simultaneamente na reestruturação da personalidade, mediante o aprendizado de um novo estilo de vida na família, enfatizando a responsabilidade, o respeito e a honestidade. Oferecemos recuperação para dependentes de álcool e outras drogas, apoio e acompanhamento aos familiares, reinclusão familiar e prevenção à recaída, além de ajudar na elevação da autoestima e da reinserção social como um projeto de vida. Temos a missão de acolher, aliviar a dor e o sofrimento, cuidando, recuperando e resgatando a saúde e a dignidade do dependente químico que está no processo de exclusão social. Nossa visão está em proporcionar um estilo de vida saudável, promovendo a qualidade de vida. Nosso valor é não permitir que alguém saia de coração vazio. Venha conhecer esta comunidade que ajuda centenas de pessoas todos os anos a voltar a sorrir e ter esperança de dias melhores. Arco-Íris, para um novo homem. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor.
naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa do Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Prosa Diocesana. No programa de hoje a gente recebe aqui a coordenação da CPT e do CIMI, que estão falando para nós do trabalho que eles promovem e também daquilo que foi, que foi na visão deles, a COP30. Mas agora a minha pergunta não vai ser para vocês, que nós temos duas jovens aqui, que são agentes, fiquei sabendo que futuramente serão o rosto da coordenação da CPT. É isso mesmo? Que é a Brenda e a Sara. Seja muito bem-vinda, Brenda. Seja muito bem-vinda, Sara. Muito obrigada, bom dia a todos. É um prazer estar aqui como CPT, agente de pastoral. Oi, Olá. eu estou muito feliz, obrigada pelo convite. Eu estou bem esperançosa. Quando falam sobre isso de futuro da CPT, eu fico muito feliz de estar aqui representando junto com a Brenda e estar aqui na prosa com vocês. Muito bem, parabéns pela missão. Bem, vocês estiveram também participando ali da programação da COP. Queria que a Sara pudesse explorar um pouco para a gente, assim, dizer para a gente como é que foi a sua impressão como uma agente jovem de um importante organismo, percebendo as decisões que foram feitas e aquilo que a COP pode trazer para o futuro, né? Tanto da ação que a CPT faz, do CIMI, e do trabalho que vocês promovem. A COP, eu não vou mentir, que a princípio eu não queria ir porque eu achei que seria algo totalmente diferente. E assim, eu fui, como a Sandra falou e a Darlene também falou, eu saí esperançosa, assim. Foi um evento que uniu todo tipo de gente, todo tipo de crença. E foi... A gente sentia nas ruas, no último dia na marcha global, a gente sentia a força do sonho que o povo quer pela justiça climática. E eu fui convidada a partir de uma entidade que me pediu para ir para justamente falar sobre a juventude, né? Participei de uma mesa, falei sobre o nosso trabalho específico no Acre com a nossa juventude e levei a nossa voz e eu levei uma frase que a gente fala muito na nossa juventude aqui sobre a questão da juventude ser o futuro. E eu falei que a gente está cansado de ouvir que a gente é o futuro, porque a gente não é o futuro, eu acho que a gente é o presente. Por isso que a gente está aqui hoje, eu e Brenda. Você perguntando ainda agora para a Sandra quanto tempo, né? Ela está no CIMI. E eu fiquei me perguntando, porque eu sou filha da Darlene, a minha base, ela vem desde de berço na luta. E eu sou CPT há 34 anos, né? Então, assim, sou muito orgulhosa do trabalho que vejo minha mãe fazer e orgulhosa do trabalho que eu faço como juventude. E quero continuar lutando, né? Pelos povos da terra, povos das águas. E a COP foi muito isso, assim. Muito bem. Brenda, vocês da CPT têm um trabalho muito bonito que vocês fazem com o jovem e as mulheres. Conta pra gente como que é esse trabalho. Bom, a gente... estou na CPT, ao contrário da Sara que já veio da barriga, né, da mãe dela na CPT. Eu estou na CPT há um pouco mais de 3 anos, mas eu já venho atuando como voluntária da CPT. E desde quando eu comecei na CPT, a gente já começou com esse trabalho de mulheres. Como a Darlene falava no começo, muitas situações acontecem pela chegada dessas pessoas por pedido de socorro. E
como a gente sabe que a luta é feita pelo povo, as mulheres lutam muito. Então, essas mulheres, elas vêm carregadas de luta, de força, de muita coragem. Então, a gente abraça elas nesse momento, segura na mão e segue juntas. Então, é isso que a gente vem colaborando com elas. Desde quando a gente começa, a gente já vem atuando junto com as meninas. A gente fala as meninas, né, porque elas estão tão ali com a gente que elas fazem parte daquele momento com a gente. Então, a gente faz encontro com as mulheres, promove muito encontro de autocuidado, porque a gente entende que quando você cuida de si, você consegue emanar isso para outras pessoas. E viemos também de uma parceria com a PJ. A gente caminha... Pastoral da Juventude. Pastoral da Juventude. Que a gente caminha juntos, né? Vai ter até a atuação da Pastoral da Juventude, que a gente vai estar lá como CPT participando desse momento, que é na Assembleia Diocesana agora, isso, né? Que vai acontecer entre os dias? Dia 4, 5 e 6 de dezembro. Não, minto, dia 5, 6 e 7 de dezembro vai ser a Assembleia Diocesana e a CPT contribui também nesse momento, nessa união. Como já foi falado, a juventude também é o presente. E a gente precisa se unir, entender as dificuldades e se unir para vencer essas dificuldades, que não são poucas, são muitos conflitos de terra, são muitas... A CPT ela vem muito desses conflitos por território. Essas mulheres que estão lá nesse momento de sofrimento, com as suas famílias, carregando dores, e a CPT se une com essas mulheres, com essa juventude, para tentar se manter o mais firme possível nessa luta. Muito bem. Elas falam bem, né? Falam muito bem. Para finalizar, Brenda, sobre alguns pontos, eu vou explorar isso um pouco mais depois, mas assim, eu queria, no seu olhar jovem, naquilo que você viu sobre as discussões climáticas da COP30, que você, como jovem, entende que a gente, talvez daqui a alguns anos, podemos colher de frutos desse encontro? Eu, inclusive, no dia que eu falava muito sobre a juventude do campo, né? Que a crise climática que a gente vive hoje, eu tenho a esperança, eu acredito que a gente possa recomeçar no campo, porque o mundo está pedindo socorro. Eu tenho um filho de 12 anos e eu penso muito no futuro. Eu penso muito no que ele vai colher do que a gente está fazendo hoje. E a gente pediu, e a gente pede, eu acredito que a gente vai pedir durante muito tempo, justiça climática. Porque até a gente viu nas redes sociais os gringos lá na COP, morrendo de calor. Os gringos passando mal, na marcha, eles assim... E a gente até brincava, falava, tá aí, os gringos estão vendo o que é pedir sobre a justiça climática, né? Estão passando na pele, né? Estão sentindo na pele, e assim, e eles relatavam pra gente. E o espaço que eu participei, era um pouco separado das zonas, né? Foi o espaço do Tapiri, era o Tapiri Ecumênico. E a gente falava muito sobre isso, o que a sua fé está fazendo pela justiça climática. O que você, como cristão, o que você, como cada um com a sua crença, está fazendo, né? Pedindo pela justiça climática, o que você está fazendo na sua base, no seu campo. Uma parceira de Tocantins falou sobre a questão do campo dela, que na cidade ficou 3 dias sem luz e todo mundo correu para o campo. Que lá você não passa fome, que lá você se vira. Então é muito isso. A gente tem que lembrar que no campo a gente tem vida, no campo a gente tem luz, no campo a gente tem a presença divina. Então, se a gente precisa tanto disso, por que a gente na cidade não dá essa importância, né, para esse povo e para esse campo? Muito bem. Para finalizar com a Brenda. Brenda, se algum jovem que está vendo o programa de hoje disser, olha, eu quero conhecer um pouco mais sobre a CPT, como que faz? Como que procura vocês? Hoje a gente já até abriu um Instagram, né, de divulgação das ações que a gente faz como CPT, então a gente pode divulgar, né, no Instagram, @CPTAcre, é só seguir lá, pode mandar uma mensagem. A gente
sempre precisa de voluntários participando. Juventude voluntária, você que está aí na sua casa, que quer contribuir com essas ações de conflitos de terra, acha que a sua causa é pastoral, ela é com vontade, é uma causa difícil, mas não é impossível, né? A gente está aqui de prova, a Sara com 34 anos de caminhada, eu com meus poucos 3 anos de caminhada, eles com muita carga nas costas, mas é um trabalho muito lindo, é muito gratificante a gente chegar lá e as meninas com os olhos cheios de lágrima se sentirem presença também, porque a gente vê que as mulheres da juventude do campo, eles estão bem afastados, eles se sentem sozinhos, então esse momento que a gente acolhe, que a gente está presente com eles é muito importante. Então, se vocês quiserem participar, só entrar em contato como voluntários, será uma honra trazer mais juventudes para próximo da gente. Rapidinho, só que a Brenda falou um pouquinho. Eu acho muito importante a gente ressaltar a evolução em relação às mulheres, né? Porque a Brenda fica mais, né, com o trabalho das mulheres e eu fico com a juventude, mas acaba que a gente se une, a CPT é muito isso, a Darlene, o Cosmo, o Célio, que ficou também mais no administrativo. Hoje, o protagonismo que essas mulheres têm no campo. E graças ao nosso trabalho, assim, eu bato no peito e digo que é graças ao nosso trabalho na CPT com as mulheres, a gente foca muito nessa questão do autocuidado. Porque no campo, né, os homens vão caçar, vão trabalhar, e quem fica na frente da casa são as mulheres. Então, assim, as ameaças, elas chegam nas mulheres. A violência física, a violência emocional, a violência de todas as formas que vocês imaginarem, elas chegam nas mulheres. E hoje a gente faz esse trabalho de autocuidado, a gente tem a questão também de terapia, psicólogos, e é enriquecedor a gente ver o trabalho que a gente está construindo, que hoje, né, a Brenda falou sobre a gente pegar na mão. Hoje a gente não pega mais tão na mão dessas mulheres. Elas sabem caminhar sozinhas. Isso me deixa muito feliz. Muito bem, parabéns. Eu vou fazer uma pergunta aqui para Darlene e para o Cosme também. Naquilo que vocês têm tido como perspectiva para essa juventude que sonha, e tem que sonhar alto mesmo, né? Que eles são de fato aqueles que vão conduzir esse processo todo. O que vocês esperam, Darlene e Cosme, como atuais coordenadores da CPT? Falar da juventude é emocionante, porque eu penso lá atrás, com o Padre Máximo, Luiz Sepp, né? Então, assim, a juventude é incrível quando a gente chega nos espaços nacionais, que a gente vai falar de juventude, o Acre é exemplo. A Diocese de Rio Branco é exemplo em juventude. Poucas as CPT têm a presença de juventude como a CPT do Acre tem. Então, essa relação da pastoral da juventude, junto com a CPT, então, o campo e a cidade, que a gente sempre falava da união do campo e da cidade, eu acho que esse é o caminho, sabe? Então, assim, eu espero muito da juventude, a CPT abre as portas e a gente, até usando o termo, joga limpo. A gente mostra os caminhos, a gente apresenta as pessoas, né? Então, a gente tem realmente uma coordenação colegiada e um trabalho colegiado, onde a juventude ela também participa das decisões, das tomadas de decisões. Por isso que a próxima coordenação tem que ter uma mulher, um jovem, aí um mais experiente, para que eles também estejam nesses espaços de decisão. E a CPT do Acre apoia muito a juventude e ajuda, e às vezes abre algumas portas e caminhos para eles. Também. Cosmo? Eu acredito que, eu sempre digo que a juventude, ela tem se aprimorado muito, né? Ela tem, e a gente, como mais experiente, a gente tem buscado isso, né? Principalmente nas comunidades, levar esse papel da importância da juventude, até porque a gente também mostra que a CPT, a cidade, nós temos, por acaso, no município que eu moro, nós temos um município inchado, que não tem perspectiva de vida para o jovem, digamos assim. Nós temos aí 40 mil habitantes e temos um cabide de emprego de 4 mil. Então, a juventude ela tem que pensar
muitos deles estão pensando a vez de estudo e voltar para o campo, para buscar dentro da luta a forma de mercado, de sobrevivência mesmo, e trazer para a comunidade a luta da resistência da própria classe, né? Resistir aonde ele vive e sobrevive. Então a gente trazer isso para o campo de discussão, da CPT levando para lá e eles trazendo para cá também essa discussão, para que a gente possa ter uma CPT também com jovens e pessoas experientes que estão passando isso, que nós estamos ficando velhos, tem que ter um corpo novo, né? Porque se a CPT vai morrer, não. Então esse jovem traz... É o legado, né? Que vai esse legado para outros jovens. E isso é o que a gente Muito bem. vê. Muito bem. Nós iremos para o nosso intervalo e voltamos já com o nosso terceiro e último bloco. Não saia daí. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. A comunidade terapêutica Arco-Íris nasceu em 1995 com o objetivo de ajudar e propor uma forma de recuperação de jovens acima de 18 anos e adultos até 65 anos que estão na dependência química do álcool e outras drogas. Sendo uma iniciativa exclusiva da Diocese de Rio Branco, traz princípios que ajudam na transformação e na interiorização para o autoconhecimento e expressão dos valores que levam a amar a Deus e ao próximo, através da mudança de atitude e sobriedade. A comunidade terapêutica atua nas raízes toxicomania e simultaneamente na reestruturação da personalidade, mediante o aprendizado de um novo estilo de vida na família, enfatizando a responsabilidade, o respeito e a honestidade. Oferecemos recuperação para dependentes de álcool e outras drogas, apoio e acompanhamento aos familiares, reinclusão familiar e prevenção à recaída, além de ajudar na elevação da autoestima e da reinserção social como um projeto de vida. Temos a missão de acolher, aliviar a dor e o sofrimento, cuidando, recuperando e resgatando a saúde e a dignidade do dependente químico que está no processo de exclusão social. Nossa visão está em proporcionar um estilo de vida saudável, promovendo a qualidade de vida. Nosso valor é não permitir que alguém saia de coração vazio. Venha conhecer esta comunidade que ajuda centenas de pessoas todos os anos a voltar a sorrir e ter esperança de dias melhores. Arco-Íris, para um novo homem. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Falar do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem cuidar do que é teu. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho.
Estamos de volta com o nosso terceiro bloco do Prosa Diocesana. Nesse programa de hoje, eu estou conversando aqui com a coordenação da CPT, com o Cosme e a Darlene, e com a coordenação do CIMI, com a Sandra e a irmã Lourdes. Mas antes de nós iniciarmos sobre as pautas desse terceiro bloco, eu queria fazer um agradecimento especial ao Alexandre, o nosso ministro de música aqui. Como vocês sabem, sempre está aqui comigo o meu querido irmão Manuel Bruno. Só que ele não pôde vir hoje, ele teve uma agenda, e aí o Alexandre se colocou à disposição. É um xará, né? Então, muito obrigado. E em umas outras oportunidades estará conosco também aqui, com a graça de Deus. Muito bem. Darlene e Cosme, qual a importância do Dom José para o trabalho da CPT? O Dom Ionilton é muito importante para nós. Dom José Ionilton. José Ionilton. Ele é muito importante por conta do apoio que ele dá, né? Então a gente se sente segura, né? Então o Dom Ionilton é aquela pessoa que chega, ele tem um pouco do Dom Moacir, sabe? Ele chega e ele pergunta como que você está, como seus filhos estão, né? Como que está o trabalho, quais são os desafios. Então, o Dom José Ionilton, ele tem um apoio fundamental para o CPT. Ele hoje, é essencial. Hoje ele está no Pará, né? Ele está no Pará. Por muito tempo ele esteve como bispo Itacoatiara, no Amazonas, né? E ele também participa da REPAM. Então, o Dom Ionilton também é da equipe da REPAM, Rede Eclesial Panamazônica. Muito bem. Sandra, eu imagino que vocês têm assim um custo muito alto para desenvolver essas ações. Muitas vezes de deslocamento, seja de carro, barco, aéreo também. Como que o CIMI e a CPT conseguem fazer essas missões? Olha, diante dessa situação por deslocamento, nós temos muita dificuldade, porém também temos apoiadores. Tem pessoas que colaboram, tem instituições que colaboram, não governamental. Nós não recebemos recursos de governo, principalmente do governo brasileiro, né? Nós temos, e somos muito agradecidos ao apoio que nos vem de Caritas Alemã, nos vem de Misério, que é uma instituição também da Alemanha, tá? KZE, temos também CCFD, Grasroots, que com um pouco de cada um, a gente faz o todo. Porque os nossos custos, devido à distância geográfica, eles exigem muito. Tanto um esforço físico dos nossos missionários, bem como o financeiro mesmo. Pouco citando um exemplo, por exemplo, a viagem que é feita para o Alto Rio Envira, a nossa equipe passa para lá no mínimo 26 dias, 30 dias, porque não compensa ir e vir rápido. Sim. Então você faz toda uma missão na área desses altos rios, Nauinim, Teuinim, Rio Moa. Então tudo isso exige diária de barqueiro, alimentação, e a gente é muito grato por esse apoio, bem como com a disponibilidade dos nossos missionários que ficam em base. Que bom, muito bem. Irmã Lourdes, a senhora vai sempre nessas viagens também? Gosta? Gosto, sou mulher das águas. Como uma amazonense do pé rachado, posso assim dizer? Pode, cabocla do Amazonas. Para quem não sabe, a irmã Lourdes é natural de Manaus, no Amazonas. Não é isso, irmã? Isso. E aí, então, entrar nos barcos, estar nessas andanças, é bom demais, né? Não, na realidade, eu me sinto muito bem quando eu estou no barco, subindo ou descendo os rios ou os igarapés. E isso me surpreendeu, porque realmente eu nasci em Manaus, né? Eu saí de casa com 22 anos e, de fato, era uma cidadã da cidade, né? Mas a missão me pegou de uma tal maneira, e eu creio que também as origens, né? Porque minha mãe era do interior do Amazonas, e tudo indica que minha mãe tem uma origem indígena, e isso brotou, né? Então me sinto muito bem mesmo. Muito bem.
Cosme, vocês têm uma preocupação enquanto CPT de trabalhar essa questão da geração de renda para os ribeirinhos, né? Eu sei que, na verdade, são vários rios que vocês transitam, vão. Como que é esse trabalho que vocês fazem? Esses momentos que vocês estão ali diretamente com eles? Olha, a gente faz um trabalho principalmente, primeiro de mobilização, né, de mobilizar as comunidades, né, e ouvir também eles, o anseio deles, presenciar o que eles estão mais necessitando, que justamente muitas vezes de comercializar o seu produto, a farinha, a banana, o cacau, qual seja os produtos. E a CPT busca, com os parceiros, esses pequenos projetos, como Casa de Farinha, horta, criação de pequenos animais. Então, esses projetos, ele viabiliza muito na questão da geração de renda para as famílias. Então, isso traz as comunidades vê a CPT como uma mãe, nessa hora, porque na hora que eles mais precisam, a gente chega com aqueles pequenos projetos, mas para eles é muita coisa, porque já que o Estado é ausente dessas comunidades, né? É muito ausente, principalmente na questão da renda, da compra. Então, essas comunidades estão conseguindo colocar lá no PENAI, lá o projeto de requisição de alimentos nas escolas, o seu produto, porque eles estão produzindo com qualidade, né? E também com quantidade. Então, a gente faz esse trabalho, né, nos rios entre Acre e Purus, né? E a gente também fica satisfeito por ter essa participação, a gente chegar na comunidade, ser bem recebido, que também a gente tem contribuído para esse passo que eles estão dando. Muito bem. Darlene, no caso vocês têm essa relação muitas vezes com algumas pastorais, com outros, como bem disse a Sandra, uma rede de apoio. Às vezes quando vocês sabem que é necessário a saúde pública estar ali presente, muitas vezes um atendimento que alguém precisa, como que vocês fazem esse contato? Como que promovem estas ações? Então, determinado tipo depende da necessidade, né? Então, assim, a cara de alguns órgãos do Acre também mudou. Né? Então, quando é a questão de ameaça, quando é a questão de violência, nós temos uma relação direta com o Ministério Público e a Defensoria Pública, que eles atendem brilhantemente. Eles são brilhantes. A Defensoria Pública, então, ela dá um apoio incondicional, né? Se nós queremos fazer um encontro, se é saúde, aí a gente vai na Secretaria de Saúde, né? E aí a gente vai criando essa rede, os amigos. Quando os meninos falavam da equipe, eu senti falta. Nós temos mais de 50 voluntários, porque nós 7 não íamos dar conta. Isso só na Diocese de Rio Branco ou todo o Estado? Não, em todo o Estado, né? Todo o Estado. A gente não ia dar conta só às 6 pessoas. Então, eu vou sozinha para a Boca do Acre encontrar o Cosme a semana que vem. Aí eu já chamei 2, 3 pessoas e elas já vão comigo, os voluntários, né? Então, a gente otimiza o tempo, o recurso, e isso ajuda muito. Então, a rede de apoio para a CPT é muito importante, porque a gente consegue dar uma resposta maior, com mais rapidez e mais econômico, né? Então, assim, as ONG, SOS Amazônia, né? Comitê Chico Mendes, o CIMI, as pastorais sociais, a pastoral da juventude. Então, dependendo da temática, a gente faz essa rede. A Universidade Federal do Acre, nós temos vários assessores. A UFAC, então, está muito sempre ali. Muito. Geografia, então, quase todos os professores da geografia apoiam muito o nosso trabalho. Muito bem. Sandra, falando sobre a questão do crédito de carbono, né, que é um tema bem difícil, um tema que ainda está sendo muitas vezes pautado para se definir como que vai ser. Como que o CIMI tem olhado isso? Bom, o CIMI tem visto esse problema com muita delicadeza,
pela forma de como ele chega para as comunidades indígenas, para as aldeias, né, nos territórios. Ele não vem respeitando a OIT, que é a consulta livre, prévia informada. Ele vem só informando. Informou. É uma decisão. É uma decisão. Porque a gente sabe que o espaço da consulta, ela tem de forma mais delicada de ser trabalhada, né? Então a gente vê isso com uma forma muito preocupante nesse sentido, como isso pode ser aplicado, as consequências que pode trazer, porque aonde ele já existe, o que ele está causando? Ele está causando desentendimento entre os povos, entre comunidades, num território, na forma como ele chega. Então ele vem pregando, vamos dizer assim, vem uma roupagem bonita, porém com uma realidade distorcida, incompreendida. Por quê? Porque realmente falta essa informação e esse tempo para que o povo realmente compreenda e possa dizer se quer ou não aceitar esse projeto. Muito bem. Irmã Lourdes, o CIMI ele tem um papel importante, né, com a educação junto aos povos indígenas, né? Como que acontece isso? Como que o CIMI desenvolve? Eu vou só completar um pouco a palavra da Sandra sobre a questão do REM e do RET. Porque, na realidade, seria para mitigar, para ajudar nessa grande crise que a gente vive da nossa mãe natureza. Porém, não acontece. Porque o que eles querem é fazer com que a nossa Amazônia, né, fique intocável para que as outras instituições continuem poluindo. Então, é um grande engano. E é isso que é o grande gargalo. Por isso que o CIMI é contra o REM e o RET. Agora, é claro que nós respeitamos por causa da autonomia dos povos, não é? Isso aí a gente não pode chegar com os povos indígenas e dizer que vocês não devem entrar nesse projeto. Por outro lado, o CIMI, quando faz encontros e colocam abertamente quais as consequências desse projeto, né? É um dinheiro que cai, é um dinheiro que vem, não é bem administrado, nós sabemos disso. O Acre, desde 2013, se eu não estou enganado, 2012 que trabalha com esse projeto, e a gente não viu grandes melhoras nas aldeias junto aos povos indígenas, com todo esse recurso que veio para o estado do Acre, não é? Então, esse é um problema. E a educação indígena, como a saúde indígena, é um grande problema para os povos indígenas, porque, na realidade, eles deveriam ter sua educação levando em conta a sua maneira de ser dos povos indígenas, não é? E não é isso que acontece. Então, a gente depara com situações muito críticas nas aldeias em relação à educação. E os indígenas sofrem muito isso. A gente gostaria como eles gostariam, que os primeiros anos fosse realmente no idioma materno, não é? E a primeira língua, o primeiro idioma é do seu povo. O português é o segundo, não é o primeiro. Infelizmente, são escolas que não estão bem estruturadas, escolas sem as condições dos alunos estarem. Os professores também ficam só um período, passam um bom tempo sem receber, porque o contrato normalmente é para 6, quando chega a 8 meses é muito de contrato para os professores. Então, é uma série de problemas, de situações, que faz com que o indígena, muitas vezes, tenha que vir para a cidade estudar. Quando se tivesse uma boa educação, uma boa saúde, na aldeia não precisaria essa saída, que é a mesma coisa que se deu no campo. Se hoje nós estamos com 70%, 80% da população na cidade, é porque todo o projeto que foi feito anos atrás para levar o povo para o campo, mas não deu a devida condição para esse povo estar lá. Hoje o nosso campo é para os grãos, para o gado, quando deveria ser para a agricultura familiar. Muito bem. Correto. Já estamos nos aproximando do fim do nosso programa, mas eu queria deixar aberto para que vocês pudessem divulgar algo, né? Ao mesmo tempo também, se alguém desejar procurar a sede da
CPT aonde fica e assim também como do CIMI. Deixo a palavra tanto com a Sandra como o Cosme. Fique à vontade. Então, a Comissão Pastoral da Terra, ela fica no conjunto universitário, né? A Brenda divulgou ali o Instagram, se deixa uma mensagem lá e a gente sempre encontra a pessoa, a gente sempre vai até onde ela está. Mas eu queria também divulgar que você encontra na cptnacional.org.br o Conflito no Campo 2024. Então, essa edição é 2024, mas isso faz anualmente. Então, o setor de documentação da CPT, anualmente, ela cataloga todos os conflitos do Estado brasileiro. Então, você encontra todos os estados, conflito, ameaça, né, as pessoas que foram mortas também, textos, né, e a gente dizendo qual é a realidade do campo. Então, isso aqui é um instrumento de denúncia e um instrumento que mostra para a sociedade a realidade do campo brasileiro. Correto, muito bem. CIMI? Tá. O CIMI ele tem uma sede estatutária aqui em Rio Branco, ali na rua Rio Grande do Sul, na número 34, bem no centro. Tá? E ali a gente acolhe os povos indígenas, faz o atendimento necessário, né, encaminhamentos, temos toda uma documentação. Também, infelizmente, não trouxe o exemplar, mas todo ano também a gente divulga o relatório de violência contra os povos indígenas, que é de um ano para o outro. Esse ano já foi divulgado, lançado de 2024, e já se coleta dados para o relatório que vai ser lançado em 2026, com dados de 2025. Né? Temos também o jornal Porantim, viu, que a gente onde se faz uma divulgação mensal, tem matérias mensal de toda a caminhada do CIMI, de algo muito bom. E voltando um pouco, o relatório de violência é um instrumento de denúncia, né, que a gente não gostaria de fazer, a gente não gosta porque são os ataques feitos contra os povos indígenas, tanto faz no território, saúde, educação, a assistência aos serviços sociais, mas o Porantim ele já vem com uma carga mais leve, né? Então, onde a gente tem os momentos de encontro, seminários, divulgados de forma mais leve. Então, se alguém também tiver interesse em fazer assinatura do Jornal Porantim, que vai ajudar também a causa, é só nos procurar no endereço na Rua Rio Grande do Sul, número 34, que a gente vai estar aberto a acolher, bem como também pelo site do CIMI. Tá? E a gente agradece a oportunidade de estar aqui e conta com o apoio de vocês, com divulgação, para que a gente possa realmente estar divulgando a causa indígena que é de todos nós. Lourdes? Quero agradecer essa oportunidade de estarmos aqui na prosa com a Diocese, né? Primeira vez que eu tenho essa oportunidade. Obrigada, Alexandre. Aos dois Alexandres, ao André, que está ali sempre também na sua missão. E eu faço um pedido que realmente haja uma acolhida aos povos indígenas, porque, infelizmente, há uma rejeição muito grande a esses povos. Há uma falta de conhecimento, porque cada povo tem sua maneira de ser, tem sua riqueza, tem sua espiritualidade. E nós podemos dizer que o Acre tem floresta por causa dos povos indígenas. E hoje há uma grande ameaça, porque tem um projeto aqui, a Macro, na Amazônia, e eles querem, e estão avançando com a soja nessa região, e se não cuidarmos, a população vai ficar sem água. A população vai sofrer muito. E é uma responsabilidade de todos nós. Então, eu diria, a nossa comunidade cristã, nós temos o dever, nós temos a obrigação de estar com os povos indígenas. Muito obrigado. Muito bem. Eu quero agradecer você que esteve conosco nesse programa de hoje e sempre aqui, trazendo rostos pastorais, serviços, movimentos, organismos da nossa igreja para falar do trabalho que cada um promove e realiza. Um bom e abençoado início de semana. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei.